Fala, comando. Bom, depois de um tempinho, né, sem gravar sobre o livro Liderar é Simples, mas não é fácil, eu voltei aqui, como prometido, né, para manter a palavra, e a gente está no capítulo 8. E esse capítulo 8 é um capítulo bem legal, que o lema dele é Quem ousa vence. E eu vou contar a história, né, por trás desse lema e por que que ela aconteceu, enfim. É, ele inicia com uma frase de Alvin Toffler que fala o seguinte: é melhor errar pelo lado da audácia do que pelo lado da cautela. E esse capítulo ele inicia com a narrativa do almirante McHaven falando sobre a Operação Lança de Netuno, que é quando ele vai a operação para morte ou captura do Bin Laden. Então ele fala que ele estava no centro de operações táticas, né, no TOC, em inglês, né, Tactical Operational Center, e ele estava conversando com um dos sargentos dele sobre a operação, que estava todo mundo muito envolvido, que ele tinha recebido nesse dia uma ligação do presidente Obama, e ele decide caminhar até onde os Navy SEALs estavam reunidos, né, eram 24 Navy SEALs que estavam reunidos. E é interessante porque recentemente saiu no podcast do Sean Ryan, o podcast do Matt Bisonet. Ele escreveu aquele livro Não Há Dia Fácil. Ele escreveu sobre um outro codinome, Mark Owen, e agora ele acabou aparecendo a primeira vez a cara dele mesmo falando sobre a Operação Bin Laden. Então, parênteses, é um podcast muito legal, vale a pena vocês ouvirem também. E ele fala que ele reuniu com esses Navy SEALs que estavam lá, os 24 que iam para a operação, e um desses Navy SEALs, que era o mais antigo, né, o Chris, ele já tinha recebido aqui, né, estrela de prata pelo heroísmo durante o famigerado incidente que ficou conhecido como Falcão Negro em Perigo. Inclusive, acho que eu tenho esse livro aqui, dentro dos vários livros, não vou conseguir achar ele fácil aqui não, mas eu tenho esse livro aqui. Um livro muito bom, vale a pena. Só que ele. O nome do livro é De Porta em Fallujah. Não é Falcão Negro em Perigo, mas é um livro muito bom, beleza? E aí ele fala que assim que ele começou, o Chris começou a falar sobre a operação, ele fala assim: Cavalheiros, nossos colegas britânicos têm um lema. Ele fez uma pausa, completando lentamente o semicírculo. Quem ousa vence. Hoje à noite vocês agirão com imensa ousadia e sei que sairão vitoriosos. Quem ousa vence. 3 palavras que resumem todo grande comando e 3 palavras que distinguem grande liderança e de uma grande liderança de uma mediana. Então essa palavra, né, do quem ousa vence, ela ficou conhecida pelos serviços, né, britânicos, que era o SAS, né, os Serviços Aeroespaciais, que eles na verdade camuflaram essa sigla, ela não era essa, mas para falar sobre os comandos lá na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, quando da Segunda Guerra Mundial. Que era né, na verdade não era quem ousa vence, era, eu não sei falar em latim, né, mas era uma palavra em latim. O que o McHaven ele fala aqui é que dentro desse dia, né, um dia antes do lançamento da missão do Bin Laden, o presidente Barack Obama me telefonou no quartel-general de Bagram, no Afeganistão, para desejar boa sorte a mim e aos SEALs. A ligação dele me deixou mais contente do que ele poderia imaginar, porque eu compreendi a imensa pressão sobre os meus ombros. Ao longo dos 7 meses anteriores, a comunidade de espionagem havia trabalhado para determinar se o homem alto que fazia caminhadas dentro do complexo de Abu Dhabi, no Paquistão, era Bin Laden. Porém, mesmo com todos os recursos à nossa disposição, não havia como verificar com certeza se o caminhante, era o nome que eles usavam para o Bin Laden, era caminhante, porque ele ficava caminhando de um lado para o outro, era o arquiteto do 11 de setembro. Isso significa que o presidente dos Estados Unidos teria que tomar uma decisão com informações insuficientes. A decisão de enviar 24 SEALs, 4 helicópteros a uma outra nação soberana dentro de um complexo a 5 quilômetros da Academia Militar do Paquistão, a 5 quilômetros de um importante batalhão de infantaria e a 1,5 quilômetros de um posto policial, se a decisão estivesse errada e o homem que caminhava dentro do complexo fosse apenas um paquistanês alto,
seria o fim da carreira política do Obama. Ele carregaria o fardo do fracasso da missão pelo resto da vida, sem contar a possibilidade de que vidas de ambos os lados fossem perdidas durante a missão. Era um risco enorme, mas um risco que o presidente sabia que precisava assumir. Eu admirei sua coragem. Quem ousa, vence. Porém, mais do que isso, admirei sua inteligência de compreender a natureza dos riscos que estavam correndo. Só um parênteses, né? Eu falava muito com o meu pelotão que a tropa ela iria ousar à medida que eu desse liberdade de ação para eles. Então, quanto mais liberdade de ação eu desse à minha tropa, mais liberdade eu desse para eles trabalharem, para eles realmente assumirem decisões na ponta da linha, mais ousadas seriam as missões. Então ela complementa muito isso, quem ousa vence, né? E é interessante que o McHenry ele coloca aqui, ó, ninguém leria os livros se metade dos capítulos fosse sobre o processo de planejamento militar. Os leitores, o público, eles querem a ação, querem ver os atos de bravura, o heroísmo, o incrível drama de que se desenrola em combate. Mas quem quer ver um monte de sujeitos com marca-textos e quadros brancos, rabiscando um plano detalhado? Qualquer tolo pode ser leviano com a vida, o dinheiro e o futuro dos outros, seja nos negócios, seja em um combate. E é muito legal isso aqui porque as pessoas não têm ideia de que a maior parte do tempo, para você ter uma operação de sucesso, para você fazer grandes operações, para que você faça, para que você realmente tenha uma tropa bem, que vá operacionalmente ser muito boa, que operacionalmente ela vai se destacar, exige um nível de treinamento, de comprometimento, de entrosamento gigantesco. As pessoas não têm ideia disso. E aí ele fala isso, que a maioria das pessoas não teria interesse de ler livros, ver filmes, se mostrasse realmente o processo todo. Porque o processo ele é mais de 75%. Aqueles 25%, 20% que a gente vê do final da ação, aquilo ali é o mínimo que a gente vê, que não vê por trás dos bastidores, né? Realmente o que acontece é algo muito maior, né? É algo que as pessoas não estão acostumadas a ver, que é algo muito grandioso, né? E ele completa assim, o plano que a gente elaborou tinha 165 fases, nas quais identificamos todos os requisitos de treinamento, todos os itens de equipamento necessário, todas as carências de informações e todas as ocorrências possíveis. Nós procuramos não deixar nada ao acaso, mesmo entendendo que o acaso, a incerteza fazem parte de toda missão. Ou seja, a quantidade de coisas que poderia dar errado era enorme, era gigantesca, e eles se preocupavam com tudo, tanto que nessa operação, para quem conhece, sabe que um dos helicópteros perdeu a sustentação, ele teve uma aterrissagem, um hard landing que eles falam, né, uma aterrissagem abrupta ali, vamos dizer assim, e tinha um segundo helicóptero já para cobrir eles já estavam prevendo isso aí, né, que isso poderia acontecer. E ele fala muito sobre essa questão de que a preparação dos líderes das operações especiais foram capazes de identificar os principais fatores de riscos e elaborar alternativas para eles. Então, não é só de ousadia, né? Tem que ousar, mas não é só de ousadia. E ele fala, no entanto, não devemos confundir ousadia com audácia. Ousadia e audácia com impetuosidade e imprudência. Os primeiros são bons. Os últimos certamente resultarão em fracasso. É simples, né? Que é aqueles 3 tópicos que ele sempre fala. Busque oportunidades para assumir riscos. Nenhuma grande liderança é tímida ou vacilante. Diminua os riscos por meios de amplo planejamento e preparação. Aprenda com seus erros e esteja pronto para assumir o próximo grande risco. Não deixe um fracasso isolado definir você. Quem ousa vence, capítulo 8. Beleza? Grande abraço, pessoal.